Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da película Melancolia, dirigida pelo dinamarquês Lars von Trier. Como vocês que acompanham o meu trabalho aqui no canal do YouTube, nessa universidade aberta no YouTube, já sabem, eu sou um grande fã de Lars von Trier, gosto muito do trabalho do diretor dinamarquês, já fiz resenhas aqui neste meu canal do YouTube sobre Dançando no Escuro, o maior filme que eu já assisti nesses quase 40 anos, sobre Dogville e sobre O Anticristo. Foram 3 filmes já resenhados aqui de Lars von Trier. Mas quero dizer a vocês, com todo respeito a todas e a todos que gostam de Melancolia, que eu não considero que o filme Melancolia está, digamos, na pujança, na força, no sumo desenvolvimento desses outros 3 filmes que eu já resenhei aqui no canal. E eu vou tentar dar as razões pelas quais Melancolia está em descompasso em relação aos maiores trabalhos, aos maiores filmes de Lars von Trier. E essa minha colocação também vale para Ninfomaníaca. Eu considero que Ninfomaníaca e Melancolia são filmes não tão gigantescos, não tão prolíficos quanto Dançando no Escuro, Dogville, Anticristo e A Casa que Jack Construiu, que, salvo engano, foi o último filme de Lars von Trier. Vamos ver por quê? Vocês me acompanham e eu gostaria muito de conversar com vocês sobre Melancolia. Você que é aficionado ou aficionado pelo filme, coloque seu comentário aqui embaixo depois da resenha. Vamos conversar para a gente debater nossos pontos de vista, tá bom? Vamos lá. Os filmes de Lars von Trier, pessoal, eu sempre com o meu reloginho aqui acompanhando o tempo, os filmes de Lars von Trier são, sobretudo, densos, existencialmente provocantes, politicamente críticos. Eles fundem um psiquismo profundo, há dimensões de apreensão de como a realidade se reproduz, por exemplo, em Dançando no Escuro. Eu considero a personagem interpretada, e eu diria mais, eternizada pela cantora e atriz islandesa Björk, a Selma, do Dançando no Escuro, a maior personagem do cinema com que eu já deparei. Eu considero que o filme Dançando no Escuro não deve absolutamente nada para qualquer narrativa de Dostoiévski. É uma coisa suntuosa. E por quê? Porque além de uma crítica social lancinante com relação à exploração como proletária numa fábrica dos Estados Unidos a que a Selma era submetida, todas as suas pulsões morais, todas as suas escolhas, toda a sua abnegação em relação não só ao filho, ao Jim, mas também a seu amigo Bill, são levadas às últimas consequências, de tal maneira que o desdobramento da ação escatológico, com a morte da Selma ao fim e ao cabo, uma morte trágica, como vocês que já podem ter visto o filme sabem disso, quem não viu ainda vai poder ver o filme e depois acompanhar a resenha de Dançando no Escuro aqui no canal. Tudo isso colocado, a gente percebe que o Lars von Trier conseguiu urdir crítica social a um profundo psiquismo para desvelar a tragédia desse tipo de sociedade. Em Anticristo, nós temos, numa intensidade não tão forte, mas ainda assim muito interessante, os dilemas de uma mãe que a princípio sofre de maneira contumaz pela morte do filho, mas depois se vê implicada nessa morte mesma, com a Charlotte Gainsbourg, que faz um papel sensacional, que também está em Melancolia. É uma atriz com a qual o Lars von Trier trabalhou mais de uma vez. Em Dogville, a personagem interpretada, e eu também diria eternizada, pela Nicole Kidman, a Grace, ela, num primeiro momento, perfaz o papel de Cristo, sendo abnegada, e depois
com a vinda de seu pai ali, o Deus, digamos, o Deus do Velho Testamento mais furibundo, se vinga de toda a cidadezinha de Dogville. Todos esses dilemas marcam em Lars von Trier um autor, um diretor, um cineasta, um pensador, né, um criador que consegue fundir os grandes cataclismos morais de suas personagens, sobretudo de suas magnânimas personagens femininas, ao desenlace de toda uma época, a questões lancinantes. Em Melancolia, a opção, a meu ver, é menos voltada para a questão filosófico-existencial, psíquico-moral, e mais por uma plasticidade, mais para um caráter, eu chamaria de pictórico desse filme. Se nós pensarmos na textura das imagens de um Tarkovsky, que esse grande Andrei Tarkovsky, grande cineasta russo que influenciou sobremaneira o Lars von Trier, aliás, ele dedica o Anticristo para o Andrei Tarkovsky. Se nós pensarmos nessa dimensão, sobre esses aspectos, Dançando no Escuro, Dogville e Anticristo são filmes mais voltados para essa densidade, e Melancolia como que tenta mimetizar um caráter pictórico do Tarkovsky, só que retirando todo o substrato densíssimo, profundíssimo em termos filosófico-existenciais que há em Andrei Tarkovsky. Por que retirando? Porque nós temos tomadas maravilhosas naquela casa que é uma mansão, que é um castelo, onde se passa em Melancolia um casamento a naufragar da Kirsten Dunst, que é a atriz dos Estados Unidos, a atriz estadunidense que interpreta a personagem Justine. É interessante dizer que uma personagem famosa, feminina, do Marquês de Sade, também se chama Justine. E, a despeito dessa similaridade de nome, o que nós temos é uma moça que desponta com a sua beleza exuberante desde o começo, que é a encarnação mesma da melancolia. Melancolia é um planeta que vai colidir com a Terra, e essa é propriamente a trama. O Lars von Trier apresenta para nós, em belíssimas tomadas, em belíssimas imagens, desde o começo do filme, o que vai despontar ao fim e ao cabo. A colisão de melancolia do planeta com a Terra e a aniquilação da vida no nosso planeta. A partir daí, as personagens vão vivendo uma situação que é o paradoxo, é o reverso mesmo dessa situação de celebração. Nós estamos em meio ao casamento, a Kirsten Dunst vai se casar, a Justine vai se casar, o seu cunhado, o marido da Claire, que é a personagem interpretada pela Charlotte Gainsbourg, pagar a festa suntuosa, né? Não se fala qual a sua profissão, fala-se que a Justine trabalha numa agência de publicidade, algo assim, e o que nós temos ali é uma celebração que vai se mostrando em frangalhos. Desde o momento em que a limusine não consegue passar pelos caminhos rumo à mansão barra castelo, emperra, e num primeiro momento o marido, a personagem que interpreta o marido da Justine, toma uma posição ali de comando, até a dimensão de que a Justine é uma estrangeira para o seu próprio casamento. O que a gente pode imaginar? Que um noivo e uma noiva, obviamente, são os mais voltados, os mais interessados, os mais afetados pela dimensão do casamento. Mas na verdade a Justine chega atrasada, não sabe se está ali, não sabe o que quer propriamente, é estrangeira em sua própria festa de casamento. Então essa dimensão da melancolia se vai revelando a cada momento. Não é nem uma questão depressiva, é uma questão de alheamento em relação à vida. Como se no alheamento, no estrangeirismo de Justine para a própria felicidade, a própria celebração do casamento, que pode vir a ser, após o nascimento de um bebê, a celebração de uma nova vida, é como se Justine já mimetizasse, já prenunciasse a colisão do planeta Melancolia contra a Terra. É nessa dimensão que a gente pode falar justamente sobre uma trama que é anunciada imageticamente desde o começo e depois se conclui. Em Tarkovsky existem varreduras com a câmera de tomadas lentas,
captando a tonalidade, captando ali os sussurros, o chilreio dos pássaros, a policromia, as colorações de uma Vitória Régia. Isso é muito forte em Andrei Tarkovsky. E, de certa maneira, com um pouco mais de celeridade, o Lars von Trier apropria essas dimensões para fazer tomadas da casa, tomadas ali do bosque ao redor, da Justine cavalgando, quando ela está banhada pela luz de melancolia, ali deitada sobre a relva, muito bonita. Nós temos essas dimensões em Melancolia. Mas por que ela sente isso? Qual a tensão que há entre ela e o marido a ponto de o marido abandoná-la pouco depois da consumação da festa de casamento? Porque ela não, digamos, não consuma o ato carnal, o ato sexual com o marido. Por que isso acontece? Porque ela se casou com alguém tão anódino quanto seu marido, que mal consegue se pronunciar perante os convivas ali da festa. A Justine, que parece uma moça ali sumamente realizada, mas estrangeira à sua própria realização profissional, a admiração que as pessoas sentem. Porque seu pai é mais problemático e sua mãe, separada do pai, briga com ele em frente de todo mundo. A gente não fica sabendo. Essas questões pululam, essas questões espocam já dadas, e aquilo com que nós vamos lidando é justamente o esboroamento das relações, o esboroamento do mundo, o estilhaçamento das possibilidades de reconciliação das pessoas. E cada vez, a cada momento de progressão do filme, a cada sucessão, nós temos ali a decrepitude, a obsolescência, a quebra das relações, uma festa que mal termina. Tem ali uma competição para as pessoas acertarem quantos feijões há dentro de uma garrafinha. A única a fazer isso é a Justine, dizendo que há 678 feijões dentro da garrafinha. E isso mostraria que ela sabe que melancolia está vindo. Essa é a tonalidade. Diferentemente do que se dá em Dançando no Escuro, em Dogville, em Anticristo, também em Ondas do Destino, filme ainda não resenhado aqui no canal, mas que receberá a contento uma resenha, em Melancolia nós temos essa projeção. O fim do mundo chegando, digamos o apocalipse, a destruição da vida, e cada pessoa reagindo de uma determinada forma. A Justine incorporando a vinda do planeta como se fosse copular com a destruição. É interessante. Ela deixa de ter uma pulsão construtiva, uma pulsão de vida, uma afirmação no mundo, para se fundir ela própria, como decrepitude de si, como melancolia encarnada, com pulsão de morte. Nós não temos uma reflexão, uma introspecção, um aprofundamento, um mergulho na psique das personagens, que são, eu diria, como que vazias de si mesmas. São personagens ali desprovidas de grande profundidade, uma vez que o exterior da vida lhes falta. Uma vez que o exterior da vida lhes vai ser surrupiado pela colisão do planeta Melancolia com a Terra. O cunhado da Justine, marido da Claire, o John, é alguém interessado em astronomia, faz ali com seu filho cálculos para iludir a esposa, iludir a si mesmo, né? Iludir a todos e a todas, para dizer que Melancolia não vai colidir contra a Terra. Isso é o que ele diz. Num determinado momento, ali no estábulo, perto do cavalo Abraão, e isso, já vou comentar esse nome sintomático do cavalo, ele aparece morto. Por que ele morre? O que aconteceu? Nós não sabemos. Lars von Trier não está preocupado nesse filme, e é isso que faz com que eu não o conceba, não conceba essa obra com a mesma profundidade das demais, em analisar, em fazer prospecção, em fazer análise, em fazer aprofundamento das personagens, de suas tensões e de suas relações com o mundo. Ele está justamente lançando para a trama, lançando para a película, lançando para o filme, essas tensões diferenciais. A Claire fica em desespero. A criança encara aquilo como uma brincadeira. Até eles fazem ali uma cabana com galhos de árvores e esperam a colisão de Melancolia com a Terra. E a Justine se funde à destruição. Essa é a trama do filme. Até
uma trama inusitada. Tem um momento em que a Justine tem uma extrapolação de vida. Ela, que não tem vinculação propriamente dita com o marido, sai num determinado momento da festa, muitas vezes ela faz isso, no meio da festa do casamento, e existe ali digamos, um estagiário do seu chefe da agência de publicidade que está no gramado. Ele tenta ir até ela para pegar algumas informações do trabalho e, sem que nós saibamos como, porquê, nem para quê, ela levanta a saia do vestido e transa com o rapaz. Nós não sabemos porquê, para quê, e depois ela simplesmente vai embora. Ela simplesmente o deixa e vai embora. Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Nós não sabemos, e quanto mais a gente pede essa chave de leitura por Lars von Trier em Melancolia, mais nos decepcionamos, mas na verdade o filme está propondo uma outra relação, um outro jogo. Para quem gosta desse tipo de desvelamento, não da análise psíquica mais profunda, é o meu caso. Eu gosto mais de obras de arte, filmes, romances, quadros, músicas, esculturas, todas as obras ali postas, que façam uma sondagem, que façam com que nós mergulhemos na nossa própria condição. Mas quem se propõe a ver em Dançando no Escuro uma revelação plástica da situação mais apocalíptica da Terra, da vida humana, em face da sua destruição, com tomadas belíssimas, com sucessões pictóricas nos quadros de Melancolia, sente a melancolia não filosoficamente, não existencialmente, mas visualmente. Talvez Melancolia, isso eu gostaria de dizer, seja o filme mais propriamente fílmico, mais propriamente cinéfilo, mais propriamente pictórico, mais propriamente imagético de Lars von Trier. Não que ele não tenha feito grandes filmes antes, como eu disse, filmes no sentido fílmico, mas me parece que Lars von Trier em Melancolia é mais um cineasta da plasticidade do que um cineasta literário, como foi em Dançando no Escuro, Anticristo, Dogville e Ondas do Destino. Não à toa os meus filmes favoritos como escritor, como amante incondicional da literatura. Então, gente, gostaria de conversar com vocês sobre Melancolia. O que vocês acham dessas minhas apreensões? Vocês concordam com a minha visão? Vocês discordam de mim? Está aberta aí a polêmica, está aberta a discussão democrática, totalmente benéfica, em relação à Melancolia. Esse filme de Lars von Trier, cujas qualidades, a meu ver, eu procurei apontar, mas cujos problemas, em comparação com outras grandes obras de Lars von Trier, não me parecem pequenos se nós pensarmos no potencial que haveria para Lars von Trier explorar a condição humana nos seus momentos derradeiros. Me parece que haveria ali um potencial fundamental. Foi isso que ele fez com Selma em Dançando no Escuro. Foi isso que ele fez com Grace em Dogville. Foi isso que ele fez com a Bess McNeill em Onda do Destino, filme que ainda receberá resenha. Mas não foi isso que aconteceu em Melancolia. E eu, de fato, fiquei melancólico, não por sentir o apocalipse, mas por demandar uma leitura outra do filme que o Lars von Trier não fez. Tudo bem, foi a opção artística dele, mas de qualquer maneira a gente sente então compassos dissonantes. Eu quero dizer que eu tenho, em termos artísticos, em termos políticos, em termos existenciais, dificuldade para falar de obras adstritas a determinado gênero. Quando eu fui pegar informações, a ficha catalográfica, digamos assim, do Melancolia, porque é um filme de ficção científica, porque é um filme X, Y, Z. Eu procuro ver como, naquela respectiva obra, o autor, o diretor, a diretora, o autor, a autora, trabalham as suas concepções de mundo, as suas dimensões, ou se descentram para aprender dimensões, inclusive outras, em relação às que eles próprios ou elas próprias defendem. Em Melancolia eu sinto essa falta do grande Lars von Trier, do pujante Lars von Trier, para além da plasticidade imagética, que já havia nos outros filmes. Vocês vão se lembrar daqueles cenários maravilhosos, inexistentes em Dogville, das tomadas do rosto da personagem eternizada pela Nicole Kidman, a Grace, isso sem falar nos trechos musicais formidáveis de Dançando no Escuro.
Coisa de que eu senti falta em combinação com a profundidade anímica das personagens, exteriores em relação a si mesmas, de Melancolia. É isso então, pessoal. Essa foi a resenha do filme Melancolia de Lars von Trier. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e apoiar este meu projeto de universidade aberta e virtual segundo sua condição financeira. É isso então, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem as resenhas de filmes aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!